Maravilha. Ô Guga, tem pergunta aqui para você, né? A gente viu toda essa movimentação do minério, da China e tudo mais. O Felipe está perguntando se você consegue ver Vale voltando para casa lá dos R$ 85. Você consegue ver esse movimento aí na Vale, principalmente com todas essas quedas aí do minério, dia após dia, nessa semana, Guga? Olha aqui, ele tá perguntando se nós temos condições de vir para R$ 85, é isso? R$ 85, isso R$ 85, R$ 85 até relativamente próximo, tá? Porque se nós olharmos toda essa movimentação de alta, sim, uma correção de Vale voltaria para esses níveis de preço. Na verdade, eu tenho aqui uma correção mínima em 86,30, tá? É um número que eu estou, de certa forma, acompanhando, esperando para ver se chega. Tá? É essa região aqui de R$ 86,30. Tá? Dá para olhar um pouco mais? Dá para a gente ter uma interpretação mais detalhada aqui de Vale? Dá sim. Tá? O que nós podemos enxergar? Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou entender a alta. Tá? Sempre muito importante a gente entender a alta. Tá? Eu, olhando para essa alta, eu gostaria muito que Vale chegasse a R$ 98 antes de olhar para uma correção mais intensa. Tá? Então, eu ficaria mais satisfeito com o movimento chegando a R$ 98. Por quê? Existe um ponto que a gente tem que entender, que é o nível de satisfação do mercado. Tá? Querendo ou não, o mercado ele entra em tendência, ele ganha os movimentos direcionais depois que mais e mais pessoas atingem o seu nível de satisfação. Dependendo do nível que o preço chegue, Felipe, e é muito importante a gente entender isso, mais pessoas atingem esse nível de satisfação, e no momento que tu atinge esse nível de satisfação, tu começa a ficar predisposto a executar, né, a zerar ou a estopar aquela posição que você tem. E aí diversos vieses começam a destravar dentro do investidor. A gente passa por um processo que é o efeito pico-fim, que é o seguinte, né? O ápice da experiência e o último momento que nós estamos tendo com aquela experiência, não importa o que for, né? São os pontos mais marcantes na nossa mente. Então, pensa nesse efeito na cabeça do investidor, né? Imagina que você tem Vale, olhando aqui para trás, né? Imaginando aqui um contexto, só para o pessoal também entender. Né? Imagina que você tinha Vale aqui a R$ 106. Então, a tua percepção de quanto tu tem de dinheiro fica naqueles R$ 106. Aí, de repente, Vale começa a cair. E aí está R$ 85. O que acontece? Mesmo que tu tenha comprado Vale a R$ 50, tu esteja tendo uma bela de uma rentabilidade, tu está tendo aqui, neste momento, uma sensação de perda e não de rentabilidade. Porque o teu ponto de referência não é o ponto que tu tomou posição em Vale, né? Porque tu estava ganhando. Então, tu sofre o impacto do fenômeno pico e fim, né? Que é você já teve Vale a R$ 106, agora você está tendo Vale a 105, você está perdendo R$ 20 por ação. Você está perdendo 20% do que você estava tendo de ganho. Então tu tem, na verdade, uma memória de dor, e não um sentimento de dor, e não um sentimento de prazer, né? Tu não está comparando o quanto você está ganhando do ponto que você iniciou a operação. E isso gera muito problema de racionalizar, né, o processo de tomada de decisões. E aí, se a gente for olhando, né, por que é importante chegar em 98, né, porque mais pessoas atingiriam de fato o seu ponto de satisfação e estariam em condições de zerar suas posições com mais intensidade. E aí sim, eu acredito que teríamos uma condição de ter um momento, uma janela de tendência de correção mais intensa. Tá? Aonde aconteceu isso, até para o pessoal poder entender um pouquinho mais, quando a gente olha para abril, né, esse fenômeno não aconteceu aqui. Esse fenômeno aconteceu aqui, porque nessa região nós tínhamos um ciclo fechado, tanto que Prio caiu 35% dessas máximas que se tinha. E aí acontece o fenômeno ao contrário. Obviamente, né, existe uma narrativa por trás, tu consegue construir uma narrativa por trás, que é a qualidade da empresa dentro do contexto atual.
Então, tu tem uma empresa que tem uma certa qualidade, tem um certo diferencial, tem uma certa força potencial, tem uma certa dificuldade também e desafios para poder superar, e tu tem um contexto. E tudo isso mexe no mindset dos investidores, mexe no como eles estão olhando aqui no curto prazo, e também no não querer ficar de fora do bonde, né? E aí gera todo um fenômeno de buscar o ativo, buscar uma narrativa que valide aquilo que eles estão pensando, e acontecem esses movimentos que a gente está enxergando. Tá? Então, só para o pessoal também entender, por que eu acredito muito que se nós chegarmos a R$98, eu acredito que tem mais uma condição melhor para uma correção do que aqui, né, simplesmente nos R$92,90. Tá? Então, só para tentar me explicar um pouquinho para o pessoal poder entender. Maravilha, Guga Almeida.